Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Um ótimo dia a todos. Vamos dar sequência aí no nosso Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos no capítulo 1, dos versículos 21 a 45. Após chamar os discípulos, Jesus inicia seu ministério de forma intensa. Ele ensina com autoridade, liberta os oprimidos, cura os enfermos e percorre diversas cidades levando esperança. Logo nos primeiros dias do seu ministério, as pessoas começam a perceber que havia algo diferente em Jesus. Suas palavras eram acompanhadas por ações. Seu amor era demonstrado através do cuidado com aqueles que sofriam. Oremos. Pai amado, abre o nosso coração para compreender os ensinamentos desse capítulo, que possamos enxergar o Teu amor através das atitudes de Jesus e aprender a viver de forma semelhante. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá? Então, versículo 21, na verdade. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Lucas 4, 31 a 37, versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. Versículo 22. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Isso também está em Mateus 7, 28 a 29. Versículo 23. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou. Versículo 24. O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Versículo 25. Mas Jesus o respondeu dizendo, cale-se e saia deste homem. Versículo 26. Então o espírito imundo, agitando violentamente, gritando em voz alta, saiu dele. Versículo 27. Todos se admiraram, o ponto de perguntarem entre si que é isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Versículo 28. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. A cura da sogra de Pedro. Mateus 8, 14 a 15, Lucas 4, 38 a 39, versículo 29. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Versículo 30. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Versículo 31. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dele e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou, e ela passou a servi-los. Muitas outras curas. Mateus 8, 16 a 17 e Lucas 4, 40 a 41. Versículo 32. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Versículo 33. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Versículo 34. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus prega nas sinagogas, Lucas 4, 42 a 44. Versículo 35. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Versículo 36. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Versículo 37. Quando o encontraram, lhe disseram, todos estão à sua procura. Versículo 38. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que se pregue também ali, pois foi isso que eu vim. Pois foi para isso que eu vim. Versículo 39. Então ele foi para a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Isso também está em Mateus 4, 39 a 95.
A cura de um leproso, Mateus 8, 1 a 4 e Lucas 5, 12 a 16. Versículo 40. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. Versículo 41. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. Versículo 42. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Versículo 43. E advertindo-o severamente, logo o despediu. Versículo 44. E lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício de Moisés ordenou, para servir de testemunha ao povo. Isso também está em Levítico 14, 1 a 32. Versículo 45. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e em toda a parte vinham ao encontro dele. E a gente vai parar por aqui hoje, encerrando assim o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, e amanhã a gente faz as notas explicativas desse capítulo. Analogia. Algo chama atenção nesse trecho. Jesus nunca separava a palavra da ação. Ele ensinava, mas também cuidava. Ele pregava, mas também acolhia. Ele anunciava o reino de Deus, mas também enxergava a dor das pessoas. Jesus tinha tempo para as multidões, mas também tinha tempo para uma única pessoa, a sogra de Pedro, o homem atormentado, o leproso excluído da sociedade. Isso nos ensina que Deus não trabalha apenas em grandes acontecimentos. Muitas vezes, Ele se manifesta nos pequenos encontros, nos gestos simples e nos momentos em que alguém se sente visto e acolhido. A cura do leproso também nos mostra algo muito importante e muito bonito. Antes da cura, Jesus teve compaixão. Primeiro veio o amor, depois veio o milagre. Porque Deus não olha apenas para os nossos problemas, Ele olha para nós. Muitas vezes, Jesus caminhava e, além de fazer, Ele também demonstrava compaixão, demonstrava amor. E Deus também faz isso conosco. Quando nós passamos por situações difíceis, Deus está ali conosco, demonstrando amor e compaixão. Mas antes da gente ser curado, a gente precisa ser visto por nós mesmos, precisa vivenciar, viver o que aquela situação está nos causando, está nos atormentando. E assim Deus vai emanando todo o seu amor, a sua compaixão para conosco e nos trazendo o direcionamento para que possamos nos curar, nos purificar e nos limpar. Reflexão do dia. Tenho percebido as necessidades das pessoas ao meu redor? Minhas palavras e minhas atitudes caminham junto? Será que eu percebo, às vezes, uma pessoa na rua e oro por ela? Será que eu percebo um necessitado e reflito e emano energia para ele, emano luz para ele, faço uma oração por ele? Será que nos meus pedidos eu só peço por mim ou peço por toda a humanidade? Minhas palavras estão sendo coerentes com as minhas atitudes? Será que o que eu falo eu prego, eu faço? Será que aquilo que eu ensino eu aprendo? Será que aquilo que eu determino realmente eu faço se cumprir? Às vezes a gente precisa, não é só falar, é a mesma coisa. Eu estou aqui lendo esse versículo, esse capítulo, e falando sobre esse acolhimento.
e de repente uma pessoa passa do meu lado pedindo uma ajuda e eu a ignoro, ou de repente eu pelo menos não tento escutar ela, ou pelo menos eu não respondo ali o que aquela pessoa está, né, de repente me perguntando. Hoje demonstre cuidado por alguém no desafio de Marcos. Uma mensagem, uma visita, uma oração, um gesto de atenção. Às vezes, aquilo que parece pequeno para nós pode ser exatamente o que alguém estava precisando receber. Essa frase aqui, ela me lembra muito uma vez que eu estava saindo aqui da minha casa e estava indo, né, para a academia, e eu vou a pé, e aí eu saí da minha casa, eu moro quase na esquina, na segunda casa da esquina. E aí lá na outra esquina de baixo, estava vindo um morador de rua. E ele ali todo feliz. Aí ele passou do lado de uma pessoa, falou bom dia, a pessoa nem olhou pra cara dele. Aí ele passou do lado de um senhor que estava varrendo a rua, falou bom dia pra ele, e ele nem sequer olhou. E ele veio assim, acho que cabisbaixo, pensando, poxa vida, nem um bom dia eu mereço ganhar, né? E aí eu olhando ali, aquilo, percebendo, aí eu falei, eu vou dar bom dia pra ele. Aí ele passou perto de mim e ele pegou e falou bom dia, já assim, tipo, já meio triste, esperando que eu ia também ignorá-lo. Aí eu parei e falei, bom dia, como o senhor está? Você está bem? E aí ele ficou todo feliz, né? E começou ali a conversar um pouquinho. Então, esse dia eu fiquei super feliz, sabe? Porque eu vi que às vezes um gesto de atenção, que é pequenininho, um bom dia, para aquela pessoa fez uma grande diferença. Fez a pessoa ter um dia diferente e fez ela entender que através daquele bom dia, independentemente da dificuldade que aquela pessoa está como morador de rua, Deus está com ela. Então, às vezes é um gesto. Às vezes a gente peca, né? Por medo de dizer bom dia às pessoas moradores de rua. Eu acho muito bonito o meu filho mais velho. Hoje ele mora em São Paulo. Quando a gente estava no carro, né? E ele estava de motorista. E todo o sinal que ele parava tinha um morador de rua, né? Um pedinte. Ele abria a janela do carro, ele falava bom dia, ele cumprimentava, ele falou, amor, pô, né? Não tenho, não, mas que Deus te abençoe, que Deus te direcione. Eu achava super fofo isso dele, sabe? Porque são atitudes. São atitudes. Então, às vezes, um gesto de atenção com alguém vale muito do que uma moedinha. Amém? Refletimos sobre isso. Que possamos, assim, no desafio de Marcos, trazer sempre esse cuidado com alguém. Sempre esse querer com alguém. Eu também erro. E às vezes até por medo, né? Eu também, às vezes, passo perto de um morador de rua, do lado ali, caminhando, e fala bom dia ou oi, e eu realmente também tenho medo. Mas a gente precisa trabalhar isso na gente. A gente precisa tirar essas arestas que, infelizmente, a sociedade foi nos colocando. Amém? Oração do dia. Senhor Deus, ensina-nos a unir palavras com atitudes. Que eu aprenda com Jesus a servir, acolher e amar as pessoas ao meu redor. Que minhas ações reflitam a tua presença e a tua compaixão. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus alcança pessoas através de atitudes. Que possamos ter um ótimo sábado, repletos de atitudes e amor para com o nosso próximo e para conosco.
que possamos ter pequenas atitudes e gestos de bondade e carinho também conosco. Até amanhã.